Pirando Amigo orgulhosamente apresenta... Eletrostática. Processo de eletrização. Bem, antes de começarmos, vai uma dica. No canal Pirando Amigo, acima do link inscrever-se no canal, tem um link para o índice de conteúdo do canal. Pelo índice de conteúdo do canal, você vai acessar um índice das aulas por conteúdo. Por exemplo, gases. Todas as aulas de gás aqui e algumas aulas de outros tópicos que estão relacionados com gás. Termodinâmica, as aulas de termodinâmica e assim sucessivamente. Fica muito mais fácil estudar pelo índice de conteúdo do canal. Então, acima do link inscrever-se no canal, tem um link para o índice de conteúdo do canal. Visite! Corpo neutro é aquele que possui o mesmo número de cargas positivas e negativas. Um corpo eletrizado é um corpo que possui predominância de um determinado tipo de carga. O corpo eletrizado negativamente possui mais cargas negativas. O corpo eletrizado positivamente possui predominância de cargas positivas. Então, eletrizar um corpo é fazer com que ele tenha uma predominância de um determinado tipo de carga. Então, se o corpo era neutro, ele possuía o mesmo número de cargas positivas e negativas. Se nós vamos eletrizá-lo, nós vamos fazer com que ele tenha uma predominância. Isso só ocorre com o movimento de elétrons. Eu vou retirar ou inserir elétrons. Então, se eu tenho um corpo neutro e eu retiro elétrons, ele fica carregado positivamente. Se eu tenho um corpo neutro e nele é inserido elétrons, ele fica carregado negativamente. Nós temos 3 processos de eletrização. O primeiro é a eletrização por atrito. Então, literalmente, nós vamos atritar os materiais. 2 corpos neutros, quando são atritados, cada um vai adquirir um determinado tipo de carga. E o processo é muito simples, basta consultar a tabela. Se eu atritar a lã e a madeira, nós podemos observar que na sequência a lã está mais próxima do positivo que a madeira. Então, ao ser atritado 2 corpos neutros de materiais lã e madeira, a lã vai ficar positiva e a madeira negativa. Isso não quer dizer que sempre a lã é positiva. Se eu atritar o vidro e a lã, o vidro está mais próximo do positivo que a lã. Então, o vidro fica positivo e a lã negativo. Ok. A outra eletrização é a eletrização por contato. Então, eu preciso de 2 corpos condutores, ok? E eu vou encostar um corpo no outro. Só que, se eu utilizar um fio condutor e encostar esse fio nos 2 corpos, o efeito vai ser o mesmo da eletrização por contato. Então aqui eu vou considerar, para esse exemplo, que os corpos possuam as mesmas dimensões e eles têm que necessariamente serem condutores. Então, eu tenho 2 corpos. O da esquerda está neutro e o da direita possui 4 cargas positivas. Quando eu encosto esses 2 corpos, eles passam a se comportar como um corpo só. Então, esse corpo passou a ter 4 cargas positivas. Como as dimensões dos corpos são as mesmas, ao separar os 2 corpos, essa carga vai ser dividida. Cada um vai ficar com 2 cargas positivas. E olha só, a concentração dessas cargas vão ser nas extremidades opostas. Por quê? Cargas de mesmo sinal se repelem. Aterramento, o fio terra. Bem,
Quando eu tenho dois corpos e entro em contato um com o outro, se eles têm a mesma dimensão, as cargas vão ser distribuídas da mesma maneira, metade da carga para um e metade da outra. Quando eu falo aterramento, significa dizer que eu estou ligando um fio no chão, no planeta Terra. As dimensões do planeta Terra são imensas e o planeta Terra é neutro. Então a dimensão é muito grande. Então qualquer objeto que eu conectar ao fio terra, ele vai ficar neutro, devido à diferença de dimensões. Mesmo o objeto estando eletrizado, a proporção de carga que ele vai ficar é tão pequena que pode ser considerado praticamente zero. Então toda vez que a gente fala que a gente está usando fio terra, que está fazendo um aterramento, a gente está falando que a gente está neutralizando o objeto eletrizado. O símbolo do fio terra é esse. Ok. Então vamos ao próximo passo. Eletrização por indução. Bem, eu tenho uma esfera metálica sobre uma haste isolante, uma dielétrico. Aí eu aproximo dessa esfera, a esfera metálica neutra, eu aproximo da esfera um bastão carregado positivamente. Então a gente pode observar que a esfera continuou neutra, mas houve uma reorganização das cargas ali, houve uma indução. As cargas negativas se concentraram nas proximidades do bastão positivo e as cargas positivas na esfera ficaram do lado oposto. Mas a gente pode observar que ela ainda está neutra. Ela possui o mesmo número de cargas positivas e negativas. Bem, se eu ligar essa esfera à Terra, a proximidade do bastão é tão grande da esfera que fez com que ocorresse a mudança da estrutura das cargas. As cargas negativas ficaram próximas do bastão e as positivas mais afastadas. Então, devido à proximidade do bastão, ao ligar o fio terra, isso vai parecer um sistema. E se isso parece um sistema, é um sistema carregado positivamente. Então, ao inserir o fio terra, vão migrar da Terra para a esfera alguns elétrons. O número de elétrons para cancelar as cargas positivas do bastão. Muito bem. Agora sim. Agora o sistema está neutro. Podemos observar que o bastão tem 4 cargas positivas e a esfera tem 4 cargas negativas. Está neutro. Ok. O que vai acontecer? Se eu afastar o bastão com a esfera ainda conectada ao fio terra, a esfera vai voltar a ficar neutra, porque o fio terra neutraliza os objetos. Agora, se eu, ao invés de afastar o bastão, retirasse o fio terra, a esfera ia ficar carregada negativamente. E agora, como não tem o fio terra, ao afastar o bastão, a esfera passa a estar carregada negativamente. Ela foi eletrizada por indução. Espero que tenha gostado da aula. Curta o canal, compartilhe o canal, ajude a divulgar o canal Pirando Amigo em suas redes sociais. Pirando Amigo é um oferecimento de Canil Coisa Bela. Criamos o seu melhor amigo, Pug e Boxer. www.canilcoisabela.com. Muito obrigado pela atenção.